Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, a velha e má política, até mesmo para quem se diz não político, né? A velha e má política, até mesmo para quem se diz não político. O que eu estou falando? Obviamente, estou falando do gramado, né, de São Januário. Soltei um vídeo há pouco tempo, um engenheiro agrônomo de uma universidade federal, analisando o caso do Vasco, né? Com não sei quantos anos de experiência, falou: ali tem de trocar o solo e não fazer o que o Vasco está fazendo, né? Fui pesquisar. Como assim, Marcelo? Soltaram um vídeo aí na Vasco, acho que na Vasco TV, dizendo o seguinte: olha, estamos fazendo a pulverização de germicidas, né, fungicidas, e vamos colocar a grama. E esse engenheiro lá atrás que eu disse, da Federal, o engenheiro agrônomo, disse: olha, ali, pela complexidade, né, pela quantidade de manchas, o solo está contaminado, e não é só colocar fungicida ou germicida e replantar. Tem de trocar o solo. E os caras não estão fazendo isso. Ao argumento, né? Eu vi até no canal do Laureano lá dizendo: olha, porque tá certo, vai ter um jogo aí do Vasco, Copa do Brasil, o Vasco tem que decidir em São Januário e tal. Pô, está longe pra caramba de acontecer. Primeiro o Vasco tem que passar pelo Fluminense. Mas o cerne não é esse. A questão é: não terão as reformas agora. Ou melhor, a reforma de São Januário não vem agora, pela questão do gramado. Qual seria a lógica você colocar um gramado antes de iniciar a reforma e dizer: não, qualquer coisa eu tiro porque é mole tirar? É custo, né? E se você tirar um gramado que você tenha colocado no solo contaminado, você vai levar a contaminação para outro lugar. Já falei sobre isso aqui, né? Ah, qualquer coisa a gente tira a grama daqui e leva para o CT. Vai contaminar o solo do CT, né? Porque vai ter passado a contaminação de São Januário para o gramado para o solo do CT, né? Mas não. Os caras dizem o seguinte: não, qualquer coisa e tal. Está provado que não vai ter a reforma agora de São Januário. E aí eu volto para o título: a velha e má política, até mesmo para quem se diz não político. Pedrinho fala: não sou político, nunca fui político e tal, mas está fazendo coisa de político. Vai deixar para iniciar as reformas, a reforma de São Januário, na boca da eleição. Sempre foi assim, desde Odorico Paraguaçu, lá em Bem Amado, né? Inclusive eu vi essa novela 2 vezes, é um espetáculo, né? A interpretação lá do nosso amigo Paulo Gracindo, né? Político. Eleição tem que dar alguma coisa, ainda mais numa reeleição. Ele está dentro do Vasco, próximo da eleição, ele vai colocar alguma coisa para o pessoal ficar mentalmente pensando: ih, esse cara é bom, vamos reelegê-lo, né? E passou aí todo o mandato do Pedrinho, não vai sair reforma, não vai sair potencial construtivo, não vai sair naming rights, nada, né? Ah, mas Pedrinho tá acertando a questão da recuperação judicial e blá blá blá, ok, né? Porque lá atrás tudo se podia ter sido impedido, tudo isso aí. Era só não vender o Vasco, era só não deixar os roxos, né? Pedrinho amarelo, fazerem o que fizeram. Mas não vou ficar tocando nessa tecla aqui que é cansativo. Então, a velha e má política. Ano que vem, eleição, ano que vem, reforma, e aí fica tudo bonito, o cara vai e vota no Pedrinho, né? Bom, aí já digo, não tenho um candidato, não sou Pedrinho, não sou Levin, não sou porcaria alguma, né? Bom, falei hoje mais cedo num vídeo sobre Careca Vascaíno, meu camarada aqui do YouTube, né? Inclusive eu lembro quando ele me apresentou para o pessoal, sei lá, em uma semana, 1000 inscritos, 500 inscritos, né? 400 inscritos.
Aí depois teve um outro YouTube também que falou assim, ó, o canal do Marcelão aí, do Vasquenagem e tal, mais 300 e poucos inscritos, né? Eu lembro, foram YouTubers que me ajudaram, né? E aí, tem que aparecer, careca, cadê você? E fala pra gente a quantas anda aí a questão do movimento Vasco do Povo, né? Houve todo mundo se inscreveu, né? Adesão em massa aí dos vascaínos que estão descontentes, né? A gente queria saber como é que tá isso aí. Lá atrás eu falei, olha, o cara que me disse assim, ó, lá para outubro, novembro vai ter alguma ação ajuizada e tal. É importante que o senhor apareça aí, faça lá os seus vídeos bacanas, como sempre, né? Investigativos, e também passa aqui pra gente como é que tá aí o movimento Vasco do Povo, que eu me inscrevi lá 100% por causa de sua senhoria, né? Não, perdão, de vossa senhoria careca vascaína. Bom, mudando aqui de assunto, né? A choradeira do Maracanã, né? A choradeira do Maracanã. Todo dia que me perguntam, Marcelo, você não fala sobre o Maracanã, o Vasco abandonou o Maracanã, parece que vai ser vendido agora pelo Cláudio Castro ao Flamengo, ao Fluminense. Primeiro, eu tenho que responder juridicamente, né? Tem um contrato em vigor, né? Uma concessão. Não pode haver venda até 20 anos, acho que 19 anos agora, né? Até que acabe o contrato, até que haja descumprimentos do Flamengo ou Fluminense, para que ele possa retomar, né? Retomar o estádio, né? Em campação, né? E aí, o que acontece? Por conta de descumprimentos, por interesse público, tudo isso aí pode haver, né? Mas aí deveria ter um descumprimento por parte do Flamengo ou um descumprimento por parte do Fluminense. Até falei o seguinte, né? Imagina uma manobra Cláudio Castro e Flamengo. Flamengo, descumpre aí as tuas obrigações, que eu vou retomar por falta de cumprimento do contrato de concessão. O Fluminense pode agir juridicamente, né? O Fluminense está resguardado. Está resguardado. E ao contrário também, né? Se o Fluminense descumprir e o Cláudio Castro quiser retomar por conta de descumprimentos do Fluminense, que são todos, né? É o consórcio Fla-Flu. O Flamengo também tem mecanismo para impedir isso, né? Então, voltando aqui o tema, choradeira do Vascaíno. Choradeira, por que aquela choradeira? Porque lá atrás o Campelo não quis o Maracanã. Foi oferecido ao Campelo. O Campelo quer participar da licitação, na primeira, ele não participou. Foi feita a licitação nas coxas, acabou o prazo dela, várias TPUs foram sendo reiteradas e entregues ao Flamengo e Fluminense, né? TPU, como o próprio nome diz, né? Termo é precário isso, né? Não é definitivo, é precário, né? Termo de permissão de uso e tal, não sei o quê. E depois, o Salgado também não fez nada na última licitação aí, que essa que está valendo, né? Não fez absolutamente coisa alguma. E o engraçado, que quem tem memória boa vai lembrar, né? O Flamengo e o Fluminense ganharam essa licitação que está aí, né? Por merrequinha, né? 60 mil reais. O Flamengo e o Fluminense colocaram como valor, né, de pagamento para eu ganhar a licitação 20.060.874 reais e 12 centavos. E o Vasco apontou lá 20.777 reais e 28 centavos. Muito pouquinha a diferença, 60 mil, né? E a W Torre, junto com o Vasco, perdeu a licitação por conta de 60 mil. Meio complicado isso, meio estranho, né? A W Torre, que se apresentava como a melhor, vai ganhar e tal, dá um furo desse aí. Por menos de 100 mil reais, o Vasco perdeu o Maracanã. Tudo engendrado? Talvez. E você vai lembrar que o Campelo não quis participar da licitação, não sei porquê, exatamente, tenho aqui minhas convicções, mas o Salgado não quis participar por um fato. Qual fato, Marcelo? Quando aconteceu o contrato entre Vasco e 7777, entre Associativo e 777, perdão, uma das cláusulas dizia: Vasco vai alugar o São Januário o Associativo vai alugar São Januário para os jogos do Vasco a 777. A Vasco SAF jogará em São Januário e pagará aluguel ao Associativo.
Então, para que queria brigar pelo Maracanã? Troco de quê? Perder grana? Ele queria esse valor mensal caindo lá, perdão, esse valor por jogo caindo na conta do associativo, por conta do aluguel, né? Então, essa choradeira não tem mais como fazer, né? Para de ficar aí reclamando e tal, não sei o quê. Faz alguma coisa abaixo. Tem um contrato de concessão que o Vasco deu mole. Deu mole com o Campeiro na primeira licitação e deu mole com o Salgado na segunda licitação. Agora já era, né? Ah, mas se houver uma venda aí e tal, que rasga o contrato de concessão, aí é outra história, não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês com isso, né? E para fechar aqui a questão desse vídeo, né, que já está no finalzinho, uma coisa eu tenho que dizer para os senhores aí, né? Para os senhores. Próximo jogo do Vasco é dia 19, contra o Grêmio, lá, né? E a gente não está tendo notícias aí do que está acontecendo, o que houve após a briga no vestiário e tal, não sei o quê. Vou soltar um vídeo exatamente específico sobre isso, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.